Dia, bem-vinda. Hoje estamos no nosso dia 3 do ciclo chamado da mudança. E hoje nós vamos falar de tempo. Tempo. Gente, primeira coisa do tempo. Tempo hoje é o bem mais precioso que você tem na sua vida. É a moeda mais cara que tem. Então, a primeira coisa, eu quero te agradecer por você estar aqui comigo, tirando um tempo para compartilhar desses conhecimentos, para estar aqui presente. Eu sei que o seu tempo custa, o seu tempo é caro, é tempo de vida, né? Então, primeiro, gratidão enorme por estar aqui. Segundo ponto do tempo é que você precisa fazer com que ele valha a pena. Ele precisa valer a pena. Então, o tempo que você está investindo aqui em estar comigo, o tempo que você está investindo em qualquer relação, em qualquer aprendizado, precisa ser muito precioso. Não abra mão do seu tempo ou não invista o seu tempo e depois não aproveite aquilo, não tire os frutos do que veio. Porque isso é muito perigoso, é muito sério. A questão do tempo, desculpa, a questão do tempo, ela é tão séria, tão importante, que nós vamos ter 3 aulas sobre o tempo. Hoje é a primeira, e lá na fase da lua cheia, nós vamos ter mais 2 aulas sobre o tempo. Hoje nós vamos falar sobre tempo cíclico. Na verdade, mais do que falar sobre o tempo cíclico, muito importante, mas o convite é para mudar o paradigma de como nós lemos o nosso tempo, tá? O tempo que é comum, o tempo que é dado, é lido de uma forma e eu sinto, espero que vocês sintam, o chamado de não ler o tempo da forma tradicional, da forma linear que a gente recebe na nossa vida, tá? Então, primeira coisa muito importante do tempo, né? Da leitura do tempo, da passagem do tempo. A contagem do tempo é uma forma de nos localizar na nossa própria história. A gente, dentro de um calendário que está fora da gente, um calendário gregoriano que a gente usa de 12 meses, de 365 ou 366 dias, ele serve como uma forma de leitura da gente se localizar na nossa própria história através dos nossos marcos, através da metamorfose que acontece na nossa vida. Então, como que seria a sua vida se você estivesse solta, sem contagem do tempo, sem conseguir ler esses marcos da sua vida? Provavelmente ia ser uma coisa estranha, né? Você solta no tempo. E aí vem uma reflexão. Será que você está se sentindo solta no tempo? Será que você realmente está presente para a passagem do tempo? Se você pensar assim, como é que foi meu janeiro? O que aconteceu em janeiro? Como é que foi meu fevereiro? O que aconteceu comigo desde lá até agora que nós estamos em maio? Será que a vida foi te atropelando, muita coisa acontecendo que você nem sentiu as mudanças? O que aconteceu? O que mexeu na sua vida desde lá? Então, aqui é uma primeira provocação. O tempo, o calendário, ele existe para nos ajudar a nos localizar na nossa própria história através dos nossos marcos, mas pode ser que você não esteja aproveitando isso de verdade, tá? Então, de modo geral, a gente faz essa leitura, identificando os pontos importantes da nossa vida, mais ou menos assim. No meu caso, em 2016, o Luigi, meu filho, nasceu. Em 2017, aconteceu uma coisa. Em 2018, eu me separei. Em 2020, em 2019, eu saí da empresa.
E eu vou contando esses marcos da minha vida como se as coisas fossem separadas umas das outras, como se fossem eventos únicos, independentes, como se um ano fosse uma soma do outro ano e fosse criando assim uma cadeiazinha, né, de eventos totalmente separados, totalmente soltos um do outro. Esse é o padrão de leitura linear que a gente tem hoje. 7 dias, de segunda a domingo, e depois de 12 meses, um depois do outro, essa cadeiazinha. E eu quero aqui te convidar para que nesse autoestudo que você está fazendo, você mude o ponto de vista, o paradigma de como você olha para o seu tempo, como que você lê esse tempo. Porque se a gente for olhar assim, vou reduzir de um ano, eu tenho a oportunidade de olhar como que eu me transformei em 3 meses. Como que eu me transformei dentro de um mês. Já dá uma autonomia, já dá uma diferença muito grande, né? Não só marcos soltos, não só um ano inteiro, mas eu consigo ver como está a minha mudança, como está o meu movimento dentro de um período menor. Primeira coisa. E dessa forma, eu consigo usar a passagem do tempo para contar a minha história, sentir o meu crescimento e orientar as minhas decisões, as minhas mudanças, o meu caminho. Porque quando eu não tô refém desse modo 12 meses, 7 dias, essas coisas que estão fora, e eu consigo tomar a autonomia de decidir, eu vou olhar como que eu me transformei, como foi uma metamorfose minha dentro de um período que eu vou chamar de um ciclo. Isso dá uma autonomia de leitura do tempo, de leitura da minha vida, muito diferente do que simplesmente contar do dia 1º de janeiro ao dia 31 de janeiro. Você sente isso? Você sente essa diferença nesse ponto? Porque para mim tem. Se você olhar para o tempo de forma linear, como uma adição, uma coisa vem depois da outra, de forma independente, e isso só pode ser uma adição, o que acontece com os momentos de fim? Com os momentos de morte, com os momentos de encerramento, quando acontece uma ruptura, quando acontece uma transformação. É um peso muito grande, muito grande. Por quê? Porque se eu só posso fazer essa leitura adicionando as coisas, eu não quero olhar para a morte, para o fim. Porque esse fim, ele não é uma passagem, ele não é uma transformação. O tempo, a leitura, o pensamento de tempo linear me diz que o fim é um ponto final. Não tem nenhuma possibilidade de mudança. É como se eu chegasse numa rua sem saída, num muro, numa parede. Chegou naquele momento, é o fim. Não tem mais o que fazer a partir de agora. Você só tem a oportunidade de começar alguma coisa nova e se desprender disso que passou. Acabou, acabou. É como hoje nós estamos sendo regidas. Esse é o pensamento que está conduzindo a nossa vida. E isso é muito aterrorizante. Isso traz um medo mesmo, uma insegurança muito grande. E o que eu faço como reação a isso? Eu tento, ao máximo, evitar que um fechamento, que uma morte, que um encerramento aconteça. Porque não vai ter volta, não vai ter segunda chance. O que ficou no passado está no passado e eu não posso mexer mais. É imutável. Vê se você não pensa assim.
Gente, veja se nas empresas, nos discursos, na fala tradicional, não é exatamente assim. Vamos deixar o passado no passado, agora a gente só olha para frente. E nós sabemos do risco que é isso. Do risco da gente falar assim, ponto final, começa tudo de novo e joga tudo fora. Essa era uma angústia muito grande que eu sentia quando eu estava trabalhando na área de vendas, que chegava no dia primeiro, era assim, tudo que você fez no mês passado, joga fora. Começa tudo de novo, nova meta, novo mês, novo tudo. E eu sentia que não tinha construção. O que eu estou construindo se eu tenho que pegar tudo o que eu fiz durante esse período e jogar fora? Se eu acabei de fazer uma venda de um caminhão de eletrodomésticos, literalmente, e agora eu tenho que falar, então, mas não importa. Começa de novo. Isso para mim, Fernanda, era uma situação muito angustiante. E aí eu tô te dando um exemplo real, porque talvez seja essa sensação muito ruim, que traz muita angústia, que traz muito incômodo, que você está sentindo. Por quê? Porque se não tem volta, se eu não posso mexer, eu tenho um peso muito grande para todas as decisões erradas que eu já tive no passado. E eu me puna por essas decisões. E mais do que isso, traz um medo de você tomar novas decisões. Porque se eu tomar uma decisão e ela for errada, e se eu tomar esse caminho e eu não tiver como voltar atrás. É esse o peso que essa leitura e esse pensamento do tempo de forma linear traz. Isso faz com que eu sinta que a morte seja algo extremamente horroroso, que não pode nem ser falado sobre. Então eu não posso falar sobre a morte. Eu não posso falar sobre o fim como parte de um processo de criação, por exemplo. E quando a gente fala de excluir a morte, nesse caso, falando de uma morte real, se eu não quero falar disso de jeito nenhum, eu tenho um olhar muito pesado sobre o processo de envelhecimento, por exemplo. Por quê? Porque quanto mais velha eu fico, mais próxima eu fico desse ponto de que não vai ter mais solução, não tem regeneração, não é uma passagem. Isso faz com que a gente tenha, dentro da nossa sociedade, um peso gigante sobre o envelhecimento, uma cobrança por ser jovem. E isso não precisa ser quando a gente passei dos 60 anos. Não, eu tenho clientes com menos de 40 anos que estão numa ansiedade de se eu não fizer agora, não vai dar mais tempo. Agora é a hora, preciso fazer. E não que não seja bom ter esse ímpeto da mudança, mas quando eu coloco esse fim como algo aterrorizante, eu não quero caminhar. Deu para entender? E aqui tem outro ponto que o tempo, a leitura do tempo linear nos coloca numa situação de manutenção de alguma coisa. Me coloca numa situação assim, eu preciso manter isso aqui, eu não posso deixar isso fluir, eu não posso deixar embora, porque se eu deixar embora, não vai voltar mais. Por quê? Porque é uma linha que só vai para frente. Esse é o pensamento linear, pensamento de tempo linear. Se é uma linha que só vai para frente, não tem mais volta, eu fico me segurando nas coisas. Eu fico mantendo situações que de repente já não façam mais sentido, mas que eu não quero abrir mão, porque abrir mão quer dizer que acabou, encerrou, não tem volta. Que juntando com o que eu falei aqui da questão do envelhecimento, são coisas que a gente inclusive repete ou ouve que é assim, nossa, fulana já não é velha demais para isso?
Ou, nossa, nessa altura da vida ela vai fazer essas coisas? A gente ouve isso de casais, ai, foi casado 40 anos, 30 anos e agora vai separar? Como se fosse uma obrigação a pessoa manter uma situação e não se desvencilhar dela. A gente ouve isso. Eu imagino que vocês ouçam esse tipo de coisa. Ai, agora tá tarde demais, é velha demais. Se o tempo é uma linha que só vai para frente, eu não posso voltar atrás nas minhas ideias, nos meus conceitos, nas minhas decisões, nas minhas vivências. Eu não posso pensar diferente. Eu não posso retomar. Quando eu penso que a morte, o fim, não regenera, que ela não traz o novo, eu começo a não ter um legado. O conceito de legado começa a ser impactado por esse pensamento. E aí, o nosso próprio pensamento de elaboração e de criação não está preocupado em continuar, em criar coisas que vão continuar, porque não tem continuidade, vai chegar num ponto que vai ter um fim. E aí, esse chamado da mudança que você está recebendo pode estar te assustando, porque existe um medo de que você vai romper com tudo que você construiu até agora. E isso dá um medo mesmo. Quem que você é, o seu romper com tudo que eu construí? Porque o fim é o fim acabou, ponto final. Então, esse é o peso. E eu tô falando tanto do pensamento do tempo linear, porque é ele que rege a nossa vida hoje. A nossa vida individual, como a gente pensa dentro de um coletivo pequeno, como a nossa família, e como a gente pensa como sociedade. Pensa aí, entra um governo novo e fala, agora é um novo governo. Acaba tudo o que fez antes. Não quero, a partir de agora é tudo novo. Cadê a construção? Cadê a transformação? Esse pensamento de tempo linear, ele pode trazer duas armadilhas muito grandes. Um é a urgência. E a urgência no sentido de ansiedade. Eu tenho que fazer agora, porque se eu não fizer agora, não vai dar mais tempo. E se eu não fizer, eu não vou ter outra chance. Por isso que estamos com a epidemia da ansiedade. As pessoas com excesso de futuro. Eu tenho que fazer agora, senão não vai dar tempo. Ou eu tô no conformismo. Eu tô sentadinha naquilo, eu vou levar isso aqui mesmo, porque eu não quero romper com quem eu construí até agora. Eu vou manter essa situação. Só que você não está percebendo que a sua próxima montanha depende de você encerrar essa que você está hoje. Não tem como você ir para a sua próxima montanha se você não encerra essa. Gente, todo começo é ligado ao fim. Ponto. A gente tem que começar a ver essas coisas juntas. A morte está junto com o nascimento, tá? Junto. É o mesmo, é parte do mesmo fenômeno. Então, assim, e não é só coisa ruim que acaba. Eu não preciso encerrar só processos ruins da minha vida. Eu preciso encerrar também processos que foram muito bons, mas que me levaram até a minha montanha atual e que eu quero ir para a próxima. Eu preciso dar espaço para isso acontecer. E se eu olho que as coisas são separadinhas e tal, talvez eu não tenha esse impulso para fazer isso. Dentro do feminino, a gente lê o seguinte, que só é possível olhar para frente se eu olhar para trás. Eu preciso do meu passado, do que aconteceu, e isso me traz uma calma, uma paz. Por quê? Porque eu posso olhar para trás e perdoar o meu passado, me perdoar por tudo que aconteceu. Se de repente foi um passado que me machucou, se foi um passado que vem com dor, eu tenho esse processo de perdão também. Porque eu sei que não foi um fim, que aquilo acabou. Não, isso faz parte. Nós somos uma modelagem, é uma mesma matéria-prima. O meu passado é matéria-prima hoje para eu modelar o meu futuro. Nós somos uma conexão entre passado e futuro dentro do presente. Não é desconectada uma coisa da outra. Se você olhar para a natureza traz a inteligência do tempo cíclico, certo? Por quê? Porque acontecem, por exemplo, as estações do ano. Então, assim, a primavera se transforma no verão, que se transforma no outono e que se transforma no inverno. E que volta a se transformar na primavera. Não é que chegou no inverno e acabou.
ele se transforma de novo. Tudo o que está vivo passa por transformação. Tudo o que está vivo passa por algum tipo de morte. Traz essa mudança, traz essa metamorfose. Gente, e o feminino está muito ligado a essa questão dos ciclos, e por isso que eu estou falando, estou ancorada na lua, porque o nosso ciclo interno para as mulheres que são menstruantes está espelhado com o ciclo da lua, de mais ou menos 28 dias. Nós somos parte dessa natureza. Não tem como a gente se desconectar. E aqui eu quero trazer um exemplo muito forte da natureza, com as estações. A árvore, pensa numa árvore, ela não chega no inverno e fala assim, eu vou segurar essas folhinhas, eu demorei um ano inteiro para construir essas folhinhas e agora eu vou desprender elas, vou deixar elas irem para o chão? Não, vou segurar essas folhinhas. Não, ela deixa as folhas irem porque na primavera precisa ter espaço para ter folhinhas novas. Outra coisa, não chega no... Ai, tô toda uma árvore pelada, sem folha, sem folhagem, sem frutos. A gente não mata a árvore. Ah, então, pronto, acabou. Agora arranca a árvore fora, joga fora e planta uma nova. Não, ela se regenera. Ela se transforma a partir da mesma matéria-prima. É essa metamorfose, é esse olhar que a gente precisa ter para a nossa própria vida quando a gente lê o tempo cíclico. A gente tem isso, as mulheres quando passam pela primeira menstruação já tem isso dentro do corpo. Só que a gente não aprende a ler desse jeito, porque na aula de biologia a gente tem lá aquela linhazinha que começa o dia 1º da menstruação, dia 14 ovulação, dia 28 encerra, outra linha. Então, que não é verdade, né, gente? É um ciclo, é um ciclo. Ele começa no dia 28, junta com o dia 1º. A menstruação só acontece porque existiu uma ovulação. É o mesmo fenômeno, não são coisas separadas. Um ciclo está ligado ao outro. E o tempo cíclico que eu coloco para vocês como sugestão para leitura não só do nosso tempo interno, mas leitura do nosso tempo como um todo. Porque se eu olho o pensamento linear, como eu disse, várias coisas, vários impactos, o pensamento cíclico traz o melhor presente que é: as coisas não são finitas, determinadas, acabadas. Você sempre vai ter a chance de fazer de novo. Por que é de novo ou novo? Porque se são ciclos, eles têm padrões. Gente, só é um ciclo porque ele tem padrão. O padrão se repete. O padrão de a primavera vem depois do inverno. E depois da primavera vai vir o verão. Esse é um padrão que se repete, tá? Então, os ciclos é essa leitura. Quais padrões que estão acontecendo? Quando eu vejo na minha própria vida que existem padrões que se repetem, eu tenho oportunidade de olhar para eles e falar, ok, esse padrão aqui que se repete, eu não preciso mais dele. Eu posso fazer diferente. Eu posso fazer melhor. Eu posso criar um próximo ciclo. Eu participando como agente de transformação e de mudança da minha vida, em conexão com o que já acontece no planeta. Se você for parar para pensar, a leitura de tempo linear é contra tudo que acontece à nossa volta. Contra a Terra girando em torno dela e em torno do Sol, as estações acontecendo. O pensamento cíclico, ele é um pensamento muito mais natural, ele é um pensamento muito mais real, mais verdadeiro, mais concreto. Então, o primeiro presente que isso dá é, você tem a oportunidade de fazer diferente, você tem a oportunidade de fazer melhorado. Se eu coloco essa ligação, que eu sou a ligação de passado e futuro dentro do presente, eu posso mudar o meu passado. E isso é revolucionário. Passado ficou no passado. Não estou falando para remoer o passado, tá? Estou falando para usar o passado como uma matéria-prima de aprendizado e de base para me impulsionar para o futuro. E uma vez que eu olho para o passado dessa forma, eu ressignifico. Eu não olho aquilo que passou com a dor, ou com o sofrimento, ou com qualquer coisa dessas. Eu olho como foi um passo para o meu novo ciclo. Comigo participando. Olhando para trás e aprendendo, regendo a minha vida, as minhas relações. E isso é uma responsabilidade muito grande e bonita e que faz muito sentido, principalmente para as mulheres. Por quê? Porque nós não fomos criadas ou aprendemos a dar ponto final nas coisas, por exemplo.
a começar e a acabar. O nosso pensamento, as nossas relações, nós somos criadas para manter as coisas. Então, o pensamento cíclico que traz, sim, o ponto final não é um beco sem saída, mas sim a nutrição para o novo, eu posso ter a autonomia para falar, ok, a partir desse ponto, outra coisa. E eu sei que tudo nessa minha vida vai me pedir uma iniciativa e uma acabativa. E isso vai me permitir reciclar. O que quer dizer isso? Eu vou criar um novo ciclo, senão eu fico repetindo o mesmo ciclo, o mesmo padrão. E isso é da vida, não é só das mulheres, mas isso é da vida. Os padrões estão se repetindo na sua vida. Ponto. Se você ainda não percebeu isso, perceba, porque a vida é cíclica. Os padrões estão se repetindo. A questão é, você está girando em torno do mesmo ciclo, repetindo o padrão exatamente do mesmo jeito, ou você está lendo esses padrões de ciclo e está reciclando e criando um novo impulso para poder ler isso? Para aprender a morrer bem as coisas, para ter impulso para colocar isso para frente, para criar um novo momento. E isso, gente, significa encerrar um pensamento, um projeto, um casamento. Significa coisas grandes, mas significa coisas pequenas. E, por exemplo, nesse exemplo do casamento, não significa necessariamente que eu preciso encerrar o casamento. Eu posso encerrar o ciclo do esse casamento está dando errado e afundando, e agora eu me coloco num ciclo novo de olhar para isso como, ok, essas crises, o que passou, vai nutrir um casamento mais próspero. Mas eu preciso me desvencilhar, eu preciso fechar um ciclo. E isso não quer dizer um ponto final que acaba. Agora, espero que tenha feito sentido até aqui para vocês, para todo mundo que entrou. Como exercício para você hoje, eu quero que você pense sobre essa mudança, esse chamado da mudança que está acontecendo em você, porque você está com algum chamado para mudança acontecendo, que pode estar te assustando, porque traz essa sensação de eu vou romper tudo que eu construí, vou deixar para trás, vou abandonar, tá? Então eu quero que você olhe assim, a partir dessa mudança, olhando para trás, lá no meu passado, qual aprendizado e qual exemplo, o que já aconteceu na minha vida e na minha história que eu posso pegar e usar como fator coragem, como impulso para transformar isso aqui que eu quero numa realidade, fazer essa mudança. Olhar que isso que está te pedindo para mudar tem a ver com os ciclos passados que você já viveu. Não está desconectado. As coisas estão interligadas. É uma mesma transformação, é uma mesma metamorfose. Então, olha para trás e usa essa matéria-prima do teu passado para falar assim, o que já aconteceu antes de mim que tem a ver com isso que está me pedindo para mudar agora? E como que eu agi, o que aconteceu que eu posso ter aprendido para usar? E pode ser aprendido daquela vez deu errado, mas agora eu vou fazer dar certo. Ou coisas assim, nossa, eu já passei por alguma coisa similar. Eu já passei por um rompimento desse e que tudo deu certo. Outra coisa é encarar esse novo, essa mudança, não como um fim, mas como adubo, como nutrição para algo novo. Então, olha para isso e fala, ok, tá, essa mudança está me pedindo. Qual ciclo novo de vida eu vou abraçar com essa mudança? O que de novo vai nascer na minha vida comigo encerrando esse ciclo? Porque uma mudança, gente, não se enganem, uma mudança é um encerramento de ciclo, grande ou pequeno. Não é um ciclo grandão só que a gente vive, tem mini ciclos acontecendo na nossa vida. Então, que vida nova eu estou plantando quando eu pego e coloco a morte desse ciclo aqui, esse chamado para mudança. Porque isso vai abrir para você. Primeiro você olhou para o passado, aprendi, isso já aconteceu na minha vida. Não se engane, isso já aconteceu na sua vida. Com outra roupa, mas já aconteceu. Já aprendi. Então tá bom, o que de novo vai nascer daqui? Porque aí eu tenho
vontade de plantar. Eu tenho nutrição para plantar. Eu sei que é a mesma árvore desprendendo das folhas antigas para ter flores novas. Então, esses são os 2 exercícios que eu quero propor para hoje, para você começar a mudar o paradigma do seu pensamento linear para um pensamento cíclico. Isso é muito importante, isso vai ser transformador na sua vida, acredita em mim. Amanhã, estou aqui de novo, e o tema da live de amanhã é quem você pensa que é. E nós vamos falar sobre identidade, porque dos encerramentos que você pode estar precisando fazer para fazer essa mudança na sua vida pode ser exatamente fechar o ciclo de uma identidade que vem te acompanhando há muito tempo. E hoje, amanhã, a gente vai falar sobre, de repente, essa identidade não te serve mais, esse ciclo já encerrou. E para você ir para sua próxima montanha, para você conseguir mais da sua vida, você precisa se encerrar o ciclo dessa identidade. É isso. Ai, obrigada, gente. Tô vendo coraçõezinhos aqui. Encaminhe essa live para as pessoas que vocês acham que vai fazer sentido. E amanhã a gente se vê de novo. Um beijo.